ler a palavra, irmãos? Capítulo 6 de Efésios, versículo 15, ou versículo 12. Versículo 12, melhor dizendo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Jesus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos tomar o nosso assento, em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui nesta noite sobre algumas armas, a saber, 6 armas principais. Nós podemos destacar essas armas como armas principais que o inimigo, aleluia, usa para tentar nos abater, para tentar nos distanciar, aleluia, de Deus. Amém? Não é distanciar da religião, não é distanciar da igreja. Amém? Tem pessoas que estão na igreja e estão longe de Deus, estão na igreja e estão distante de Deus e não percebem isso. Por isso eu quero, no nome de Jesus, falar com vocês aqui nessa noite sobre essas 6 armas principais do inimigo. Louvado seja Deus, para fazer de tudo para nos destruir. E a primeira arma que ele usa, já começou a usar lá no Éden, é a dúvida. Colocar em dúvida o que Deus disse, a palavra de Deus. Amém? Foi esta arma, a arma da dúvida, que o inimigo usou para enganar Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Ele convenceu a Eva a questionar a instrução de Deus. Irmãos, a instrução de Deus é a palavra. Amém? E o inimigo fica por aí, colocando dúvidas nos corações. Para quê? Para que as pessoas venham questionar a palavra de Deus e perder a fé. Pois a fé é uma das armas, aleluia, do crente fiel, do crente que tem contato com Deus. Mas eu não estou falando de fé natural, fé sobrenatural. Fé sobrenatural é Hebreus 11 primeiro, que diz para nós a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Para eles acreditar, eles têm que ver. Para eles acreditar, eles têm que pegar, têm que tocar. Mas o crente, aleluia, o servo de Deus genuíno, ele não está vendo e nem tocando em Jesus aqui, materialmente falando, mas sabe que Ele está aqui porque sente a tua presença, aleluia, inundando os nossos corações. Então o inimigo coloca em dúvida acerca da palavra, acerca dos mandamentos, acerca das ordenanças de Deus, para que venha diminuir ou até acabar com a fé de uma pessoa. E uma pessoa sem fé é aquela pessoa que não acredita em mais nada. O culto pode estar descendo fogo do céu, que a pessoa está lá fria, gelada, porque não acredita mais. Não acredita mais nem que Jesus vai voltar. Amém? São os verdadeiros passarinhos das gaiolas. Só estão na igreja porque estão acostumados com o ambiente. Amém? Então que nós venhamos
em nome de Jesus. Combater, aleluia, resistir e tirar as nossas dúvidas. Amém? Não podemos aceitar ou alimentar uma dúvida. Se você alimentar a dúvida, vai acontecer o que com a dúvida? Ela vai só aumentando, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Amém? Então vai ter que saná-la. E como que nós vamos sanar uma dúvida? Bíblia. Lendo a palavra, lendo o texto, lendo o contexto, lendo a história. Não fica só em um versículo. Leia o texto, leia o contexto, leia a história. Amém? Leia o assunto, se interesse em saber qual é o assunto que está sendo tratado, para que aquela palavra fosse dita. Amém? No nome de Jesus. Nós temos que procurar estarmos inteirados acerca das verdades da palavra de Deus, para que o inimigo não venha nos enganar com uma dúvida. Provérbios 8, 17 diz aí: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quando nós fazemos uma interpretação, ou quando nós isolamos este versículo, nós pensamos que quem está dizendo aí é Deus. É Deus que está dizendo que ama os que te amam. Não é isso? Não é isso que dá para entender? Traz também ao nosso entendimento que só recebe as bênçãos de Deus quem busca de madrugada. Esse versículo é usado até como tema de vigília. Não tenho nada contra, mas eu acho que o contexto deveria ser analisado. Porque se nós formos isolar esse versículo, como que Deus amou o mundo se ninguém amava Ele? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas se é só aqueles que amam Ele, e os demais, como é que fica? Como Ele me alcançou, se eu não amava Ele? Pelo contrário, amava o pecado. Nós estamos fazendo uma interpretação, ou estamos isolando um versículo? Aí quando a gente vai ler o contexto de Provérbio 8, nós vamos entender que Provérbio 8 não está falando de Deus, está falando da sabedoria. Não importa quem seja, se busca a sabedoria ama quem a busca. Quem cedo busca a sabedoria, encontra a sabedoria. Sabedoria ela sendo bíblica, sendo secular, porque tem muitas pessoas que não servem a Deus, mas são sábios. Será que eles ficaram sábios da noite para o dia? Não, os camaradas buscou a sabedoria. Eles leram, eles estudaram, eles compraram, eles fizeram faculdade, eles investiram e continuam investindo. Não pensam vocês que uma pessoa, um médico, por exemplo, ele para os estudos, ele se formou a médico, não estuda mais. Engano. O camarada tem que continuar estudando, senão quando pensar que não, ele vai estar receitando um remédio que não é para dor, que não é para aquele tipo de enfermidade. Pensa vocês que um advogado, depois que se formou advogado, para de estudar? Que nada. Tem que continuar estudando, tem que continuar buscando a sabedoria. Aí o crente lê a Bíblia uma vez, já li a Bíblia toda. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo lugar, a segunda arma do diabo
distorcer a verdade de Deus. Ele distorce. É por isso que a pessoa tem que estar sempre em comunhão com a palavra. Ainda voltando lá em Gênesis, foi isso que Satanás fez para enganar Eva. Ele distorceu o que Deus tinha dito. Deus havia dito: certamente morrerás. O diabo disse: não, vocês vão ficar sábios, vocês vão ficar sabedor do bem e do mal. Amém? Satanás sabia muito bem que a morte a qual Deus estava falando era morte espiritual, mas Eva sabia? Não. Eles morreram espiritualmente? Óbvio. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda bem que Jesus veio para resgatar tudo. Amém. Glória a Deus. Às vezes suas mentiras podem parecer, ou podem parecer bastante convincente. Eu pergunto uma coisa para vocês, irmãos: Satanás foi ou não foi convincente acerca de Eva? Muito convincente. Peraí, eu vou ser como Deus? Trouxe um ego para o coração de Eva. Amém? Jesus adverte seus discípulos sobre os falsos profetas que viriam em seu nome, dizendo, lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 15: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ficai atento, está dizendo Jesus, ficai esperto com os falsos profetas, porque eles vêm disfarçado. Amém? Parece ovelha, mas não é ovelha, são lobos devoradores. E como nós combater contra esta arma do inimigo? Louvado seja Deus! O único meio de nós combatermos contra esta arma do inimigo é tendo o discernimento espiritual. Quando nós temos o discernimento espiritual, você vai saber se a palavra é de Deus ou se não é. Você vai saber se a revelação é de Deus ou não é. Você vai saber se aquele assunto que está sendo tratado vem de Deus ou não vem. Tendo esse discernimento espiritual, vai ficar difícil de nós cairmos na distorção da palavra, porque a gente vai discernir o que está vindo de Deus e o que não está vindo de Deus. Amém? Para evitar ser enganado por Satanás, precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus e buscar orientação do Espírito Santo. Isso aqui é diário. Nós temos, como servos de Deus, por obrigação, é uma obrigação, isto é, tem que fazer para nós falta o dia que nós não lermos a Bíblia. Nós temos que nos sentir mal e repreendido pelo Espírito Santo. Se isso não estiver acontecendo, a decadência espiritual está grande. Precisa correr enquanto é tempo, porque sem o almoço é difícil ficar, não é verdade? Sem o café da tarde é difícil ficar. Que nós venhamos fazer o mesmo com a palavra.
ficamos sem ler, está faltando alguma coisa no meu dia. Ah, meu Deus, eu não li um versículo da palavra de Deus hoje, deixa eu correr lá. Porque quanto mais nós aprofundarmos na palavra, maior será o nosso relacionamento com Jesus, e mais o Espírito Santo vai nos orientar. Amém? Louvado seja Deus. A verdadeira sabedoria e discernimento vem de Deus através do estudo das Escrituras e da oração. Podemos aprender a identificar as mentiras do inimigo e nos manter firme na verdade de Deus. Olha que coisa maravilhosa e importante. Quando nós temos um contato diário com a palavra de Deus, fica mais difícil para ser enganado. Porque o inimigo vai atacar tentando nos enganar, mas nós vamos dizer, não, peraí, a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz assim. Amém? A terceira arma, essa aqui é terrível. Essa arma aqui é terrível. Criar divisão e conflitos. Toda divisão e conflito tem um dedo do maligno. Nós não podemos dar lugar para a divisão e para o conflito de maneira nenhuma. Se começou a discórdia, gente, vamos fazer uma oração. Vamos repreender o diabo. Vamos levantar um clamor aqui. Vamos repreender esse espírito maligno. O dedo dele está aqui no meio. Porque isso causa esfriamento de fé. Isso causa esfriamento espiritual da igreja. Isso causa esfriamento espiritual no conjunto. Isso causa esfriamento espiritual entre os obreiros. Por isso que o inimigo usa essa arma. Colocar, aleluia, divisão, criar divisão e conflito entre nós. Satanás é um mestre em semear discórdia, criar divisão entre as pessoas. Ele semeia a discórdia, causando um grande conflito. Aí começa um puxar para lá, outro puxar para cá. Um puxa para fora, outro puxa para dentro. Olha que dificuldade. A gente caleja o joelho para ganhar uma alma. Quando a gente ganha, os religiosos vêm e botam para fora. Olha que dificuldade. E o inimigo, ó, porque depois que ele faz a bagunça, ele, ó, pula fora. Ele usa ações culturais, opiniões políticas, raças e gêneros e outros fatores para criar conflitos e confusão ou desunião. Quando estamos divididos e lutando uns contra os outros, somos dominados pela mentira e os ataques do inimigo. Olha o que causa a divisão. Olha o que causa um puxando para um lado e outro para o outro. Fica vulnerável, fica sujeito, fica dominado pela mentira e os ataques do inimigo. Amém? A Bíblia nos adverte sobre a consequência da divisão e a falta de unidade. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus disse: todo reino dividido contra si será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, como que uma igreja cresce dividida? Não tem como. Só o Senhor de Deus. Se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Como que um conjunto cresce dividido? Não tem como.
que haver unificação. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para buscar a unidade e a paz com aqueles ao nosso redor. Precisamos ser humildes, gentis e pacientes com as diferenças dos outros e trabalharmos juntos para superar a divisão. A oração é uma ferramenta poderosa para trazer a cura e unidade em um relacionamento e comunidades divididas. Por isso que eu falo a vocês, queridos, se percebeu que está havendo uma discórdia, oração. Vamos fazer uma oração porque está havendo uma discórdia. Só o Senhor é Deus. Aí o inimigo cai por terra. Amém? Glória a Jesus. Em vez de permitir que Satanás nos divida, devemos nos unir em torno da verdade de Deus e nos esforçar para amar e servir uns aos outros. Quando estamos unidos, somos mais fortes e podemos resistir os ataques Glória a do Deus. inimigo. Quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes somos. Amém? Em quarto lugar, enfraquecer o corpo de Cristo. Isto é, a quarta arma do inimigo é enfraquecer a igreja de Deus. A quarta arma de Satanás é enfraquecer Glória a o Deus. corpo de Cristo, a igreja de Deus. Ele tenta fazer isso dividindo a igreja, semeando a discórdia e a falta de amor entre os irmãos. Ele também tenta enfraquecer a igreja, introduzindo falsas doutrinas, heresias, que podem levar os crentes ao engano e longe da verdade. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Glória a Deus. É a Bíblia que está dizendo. É importante que a igreja esteja vigilante e fortaleça sua unidade em Cristo. Devemos buscar a verdade e estudar a Bíblia para reconhecer falsas doutrinas e engano. Também devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, pois um amor genuíno é incondicional, isto é, que não depende de condição, é uma das marcas distintas da verdadeira igreja. Glória a Deus. Isto é, a verdadeira igreja não ama a pessoa por causa ou pelas suas atitudes, pelo que ela faz. Não, a verdadeira igreja ama como Cristo amou a alma. Mesmo que a pessoa esteja trilhando em um caminho errado, a oração da verdadeira igreja é: Senhor, tenha misericórdia daquela alma e faça com que aquela pessoa mude a sua atitude. Amém? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia Sagrada nos ensina que todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Cada um faz a sua função. Entendemos nós então que a Bíblia é, eu vou tentar falar essa palavra, heraica ou herárquica, está debaixo de uma hierarquia. O que é hierarquia, irmãos céus? Deus soberano
Cristo, cabeça da igreja, soberano. Amém? É como se todas as decisões que nós viéssemos tomar, nós temos que ir ao cabeça e dizer: Senhor, é do Senhor. Glória a Deus. Era aqui. Aí depois vem o dirigente da congregação. Todas as decisões que envolvem a igreja tem que passar pelo pastor da igreja. É hierarquia. Vem a regente do ciclo de oração. Todas as decisões cabíveis ao ciclo de oração tem que passar pela regente. Ah, mas eu fiz por bem. Tudo bem que foi por bem. Mas se não passou pela hierarquia, a pessoa que está ali naquela posição vai dizer: poxa, por que não falou comigo? Aí o inimigo começa a discórdia. Nós somos seres humanos e nos entristecemos. E é assim que Deus se sente quando nós tomamos as nossas decisões e não conversamos com Ele. E quando quebramos a cara, para onde a gente vai? E se Ele não fosse misericordioso, o que Ele faria? Ele se vira, dá seus pulos. Só o Senhor é Deus. Problema seu. Você não me consultou. Só o Senhor é Deus. Mas a misericórdia dele é tão grande que ainda nos atende e nos ajuda. Glória a Jesus. Amém? Deu para entender esse assunto, irmãos? Então está claro aqui a hierarquia. Amém? Quinto, fazer você sentir confortável com o pecado. Olha como é que o bicho é terrível. Pode descansar em paz. Só o Senhor é Deus não está nem aí para o seu pecado. Pode ficar tranquilo, não vai se preocupar. Aí outra coisa que ele fala: tem gente pregando, pastoreando, que está fazendo pior do que você. É confortável com o pecado. Vira um bichinho de estimação. Só que o único problema é que todo bichinho de estimação nunca fica filhote para sempre. Glória a Deus. O menino cresce, vira adulto. O filhotinho de leão vai chegar uma hora que ele vai virar leão. E o filhote de pitbull, que eu não quero nem ver. Se me der de graça, eu não quero. Ataca o dono. Mas enquanto ele está filhote, você pode ficar despreocupado, que ele não vai te atacar. Só o Senhor é Deus. Pode ficar tranquilo. Mas o bichinho, ó, parece um ratinho. Quando ele cresce, fica do tamanho dessa mesa. E ó, o pecado é a mesma coisa. Ele começa, ó, pequenininho, e vai aumentando de tamanho. E na proporção que ele vai aumentando, ele vai distanciando a pessoa de Deus. Vai diminuindo a oração, vai diminuindo a leitura da Bíblia, vai diminuindo o período de jejum, e vai diminuindo a frequência dos cultos, vai só diminuindo. Só o Senhor é Deus. Só diminuindo. E o pecado só, quando pensa que não, vira uma bomba e explode. Fulano desviou. Já estava desviado há muito tempo. A queda não é da noite para o dia. A pessoa não cai no adultério da noite para o dia. É aos pouquinhos. É uma mensagem. É uma palavrinha pequenininha. Quando pensa que não, começa com umas fotinhas. De repente as fotinhas se tornam em foto grande. E quando pensa que não, o camarada caiu, mas isso já está rolando, ó. O inimigo sabe que quando nos sentimos confortáveis com o nosso pecado, somos menos tolerantes a buscarem a Deus. E muda nossas atitudes. Em vez disso, podemos ficar presos em um ciclo vicioso de pecado
e arrependimento superficial. Se arrepende, mas não deixa, porque se arrependeu por fora. Entendeu? Jesus disse para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: o arrependimento tem que ser verdadeiro. Você está arrependida? Agora, se arrependeu hoje, saiu, fez de novo. Arrependeu amanhã, saiu, fez de novo. Arrependeu depois da manhã, saiu, fez de novo. Tem alguma coisa errada. Só o Senhor é Deus. Alguma coisa errada. Amém? O diabo faz isso ao nos fazer acreditar que nossos pecados não são ruins, assim que todos estão fazendo. Olha o que o inimigo faz, né? Ele diz: todos estão fazendo o mesmo. Ele pode nos convencer de que nossos pecados são inofensivos, ou que Deus não se importa com eles. Já fez esse momento. Desta forma, ele enfraquece nossa consciência e nos impede de sentir a presença do Espírito Santo. Se torna crente frio e gelado dentro da igreja. Amém? No entanto, é importante lembrar que Deus não tolera o pecado. Ele nos chamou a viver uma vida santa e justa, e o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59, 2 diz a palavra do Senhor para nós: mas nas vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A pessoa está orando, e Deus está com o ouvido tampado. Só o Senhor é Deus. Quando nós sentimos confortável com o nosso pecado, estamos ignorando a santidade de Deus e o que Jesus fez por nós na cruz. Portanto, não permita que Satanás o engane ao fazer você sentir confortável em seu pecado. Em vez disso, permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para trazer o confronto e a mudança. Lembre-se que Deus é um Deus de amor e misericordioso, e Ele sempre está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance quando há um arrependimento verdadeiro. Amém? E uma das armas que nós podemos usar para identificar se a palavra que está sendo pregada ela vem de Deus é quando nós somos confrontados. Glória a Deus. É uma das virtudes da palavra de Deus. Tem várias virtudes, mas eu posso dizer que esta virtude é uma das virtudes principais da palavra de Deus: nos confrontar. Glória a Deus. Porque quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, acontece em nós mudança. Nós mudamos a nossa atitude. Amém? E é desejo de Deus que as nossas atitudes mais sejam mudadas. Para encerrar, a sexta estratégia, ou a sexta arma de Satanás, é fazer com que as pessoas se sintam desanimadas, desencorajadas. O desânimo pode se manifestar de várias maneiras, como falta de motivação, cansaço extremo, sentimentos de inadequação, aquele sentimento de que eu não sirvo para nada, então não vou fazer nada. A pessoa não se adequada. Nós somos importantes para a obra de Deus.
Nós somos importantes. Nós só precisamos descobrir qual é a nossa vocação. Eu já ensinei isso aqui para vocês e vou ensinar de novo. Descubra qual é a sua vocação e exerça a sua vocação. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, mas tem pessoas que estão pregando, que pregam, que não tem vocação. Não prega, conta história. Mas quando o camarada ou a camarada começa a cantar, é uma bênção. Então qual é a vocação? O louvor. O louvor, então invista no louvor. Agora coloca o camarada para cantar, aquele desatino. Mas coloca para pregar, é uma bênção. Então qual é a vocação? A pregação. Invista então no estudo da palavra. Prepara mensagens. Eu estou recebendo oportunidade. Não tem problema. Prepara mensagens. Vai chegar a tua hora. Glória a Deus. Escreva. Prepara os esboços. Prega para alguém na rua. Prega para alguém no ônibus. Prega para alguém no terminal. Pregue a palavra de Deus. Deixa Ele te usar. Eu tenho vocação. Eu sinto que eu posso. Prepare então, que Deus vai te usar nisso. O Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Mas não se sinta desanimado ou desencorajado ou inadequado. Deus não nos chamou em vão. Deus nos chamou porque tem algo para realizar conosco. Tem algo para desenrolar conosco na sua obra. Então dá para descobrir qual é a sua vocação? Dá para identificá-la? E para aquilo que não é vocacionado, deixa de lado. Bom, eu não tenho vocação para isso aqui, então eu não vou fazer. Porque eu não tenho vocação, eu sei que eu não tenho vocação, eu não sei. O Senhor é Deus. Acho que tem pessoas aqui que vão começar a descobrir a vocação. Vou dar uma ida lá no hospital para saber se eu sou vocacionado para isso. Aí chegou lá, passou mal, opa, não é para mim não. Aí eu vou cantar para ver se eu sou vocacionado para isso. Aí começa a cantar, aí ó, não é a minha vocação. Eu vou pregar para ver se eu tenho vocação para pregar. Aí começa a pregar, mas começa a contar mais história do que pregar. Opa, não sou vocacionado para isso. E vai descobrir a vocação. E vai colocando ela em prática. E Deus vai te usar. Medo e ansiedade, olha só, irmãos. Olha o quanto que o inimigo tem investido hoje no medo e na ansiedade. São jovens e até crianças com medo e ansiosas, desanimadas. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a não desistir, mesmo quando enfrentarem dificuldade. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Olha que palavra maravilhosa. Gálatas capítulo 6, versículo 9: só vai colher quem não desanimar. Sabendo que o desânimo é uma tática comum de Satanás, é importante que os cristãos sejam proativos em combater esses sentimentos. Isso pode envolver busca, encorajamento na comunidade cristã. Ora por força e perseverança, lembrando sempre das promessas de Deus em sua palavra.
Amém? Por isso, diz a Bíblia em 2 Coríntios 4,16, caminhando para o fim, é o último versículo. Por isso, não desfaleçamos ou desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. A carne que é a cama, mas o Espírito que é a obra de Deus. Então a gente vai para a obra de Deus. O corpo não quer fim, mas não é o corpo que me domina, sou eu que domino o corpo, então eu vou. Amém? Deus abençoe vocês. Entenderam? Gostaram do estudo? Deus abençoe. Fica de pé. Deus abençoe.